Hoje eu queria ministrar para vocês uma palavra que, para mim, é a fonte de quase todos os meus estudos, é onde eu mais me debruço lendo, entendendo, que é sobre gerações. Não sei se você sabe, a nossa igreja tem uma rede de gerações. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor para você. Mas eu queria falar que o título desse sermão é Seja Intencional. Eu preciso te posicionar. Quando você deseja alcançar alguma coisa, você é intencional? Quando você quer comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem, existe intencionalidade? Você planeja? Você guarda? Como funciona na sua vida? Você tem uma intencionalidade quando você quer alcançar algo? Meu questionamento é, por que nós somos tão intencionais em comprar alguma coisa, em conquistar, em conseguir uma profissão melhor, em passar no vestibular, independente da sua idade? Por que nós sempre somos intencionais nas nossas vidas, em quase tudo, menos na educação dos nossos filhos, menos na formação de uma nova geração, de formação de discípulos? Por que nessa área, muitas vezes a gente faz o que o pagode nos ensina, deixa a vida me levar, vida leva eu. E deixa eu te falar uma coisa, falta de intencionalidade nos conduz para um caminho extremamente perigoso. Quero mostrar uma imagem para vocês. Sabe o que é isso aí? Isso aqui é uma igreja em Londres, que deixou de ser uma igreja, um templo, deixou de ser igreja, e agora é um bar. Isso aqui mostra um retrato de uma geração que não foi intencional em formar uma nova geração. Nós somos resultados dos cristãos da Europa. E deixa eu te contar um negócio, olha esse dado. A Europa tem se tornado menos cristã nos últimos 120 anos, decrescendo de 95% para 76%, embora seja amplamente conhecido que a maioria dos cristãos formalmente filiados a igrejas na Europa não são participantes ou praticantes ativos. Nós somos resultado da evangelização desse povo. Eles disseminaram o cristianismo protestante por todo o mundo. E sabe o que está acontecendo por falta de intencionalidade? Eles estão diminuindo. Eu conduzi, em 2020, um grupo de quase 30 jovens. Nós fomos fazer uma viagem missionária pela Europa. Deixa eu contar um negócio para vocês. Triste. As pessoas rejeitam a palavra de Deus. Rejeitam. Deixa eu contar uma outra informação. Nessa mesma viagem missionária, a gente teve muita dificuldade de receber oferta, porque quando a gente falava que era uma viagem missionária pela Europa, a galera falava assim, você está indo para passear, turistar. Mas deixa eu te contar que a igreja europeia é uma igreja pobre. A igreja evangélica europeia é pobre. A gente teve que pintar a igreja porque eles não tinham recurso de pintar. Vocês estão entendendo que o berço daquilo que a gente vive hoje, por falta de intencionalidade, padeceu, está padecendo, está morrendo. Isso pode se tornar uma realidade na sua vida, se você não for intencional na educação do seu filho, da sua filha. Pastor, eu não tenho filho, não tenho filha, essa mensagem não é para mim. Você tem uma responsabilidade com a próxima geração. Esses dias eu estava conversando com uma moça que participa do Cá Entre Nós, amiga da Dulce, e ela me compartilhou algo muito incrível que ela tem feito, um trabalho social. E eu fiquei fascinado pelo que Deus tem usado ela para fazer. Mas daí eu perguntei, você está replicando isso para quem? Cadê as adolescentes, as jovens que você está trazendo para perto para ensinar, para que elas possam replicar? Porque o Evangelho é sobre isso.
Eu vou morrer. Virá uma geração pós mim. Eles precisam carregar aquilo que eu carrego. Hoje, eu quero conversar sobre o que a palavra de Deus fala sobre essa intencionalidade. O primeiro texto que eu queria ler com vocês está ali em Juízes 2, de 10 a 12, que diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram diversos deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Eu quero que hoje você saia daqui rejeitando essa mesma história vivida pelos juízes. Essa igreja, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Essa igreja nunca será um bar. Glória a Deus por isso. Essa igreja, o que vai acontecer com ela? Vai crescer, ela vai expandir. E o bar ali da frente, daqui a pouco vai virar igreja. Porque essa vai ser a lógica do evangelho aqui, nessa comunidade de fé, em Curitiba, nessa nação. É isso que eu creio. Você está comigo? Diz amém? É legal dizer amém, né? Mas existe uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade com as próximas gerações. Quantos aqui já aceitaram a Jesus há 5 anos ou mais? Levanta a mão para mim. 5 anos ou mais. Agora, só para eu entender, menos de 5 anos. Grande maioria de vocês já conhece a Jesus há muito mais tempo, acima de 5 anos. Minha pergunta é: quantos discípulos vocês já fizeram? Quantas pessoas você reúne para ensinar a palavra de Deus? Você tem servido as novas gerações para ensinar aquilo que você tem carregado? Os seus filhos, quando olham para você, podem testemunhar uma paixão ardente por Jesus? Quantas vezes você tem jejuado pela vida do seu menino e da sua menina? Ou você acha que só deixar aí vai dar bom? De verdade, isso é muita inocência. Quero ler com vocês um texto de Deuteronômio, que é uma declaração clara do que vocês, pais, precisam fazer. Estas palavras que hoje lhes ordenam no seu coração, ensine as crianças, com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Ou seja, sempre ensine os meninos e meninas. Sempre. Sempre. Tudo que você faz, eu costumo dizer isso nas palestras que eu dou para os pais, tudo que nós fazemos é pedagógico. Eles estão de olho em tudo. Eles estão enxergando tudo que você faz. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade e viver um evangelho lá em casa, porque isso vai ser o maior exemplo de fé para a vida do seu filho e para a sua filha. Se você ainda acredita que só trazer o seu filho na igreja e voltar para casa, assistir o jogo de futebol, você está equivocado. Essa geração não aceita mais esse tipo de coisa. É a geração da informação, eles estão atentos a tudo. O desafio nosso é ensinar a palavra de Deus, tempo e fora de tempo, em todas as ocasiões. Lá em casa eu estou me esforçando muito, as meninas já começam. Elisa, 1 ano e pouquinho, a gente faz posição para oração. Vocês conhecem essa? A gente faz, a Elisa já faz aqui, ó, e agora ela já está balbuciando o papai, que a gente sempre começa com o papai do céu. Olha lá, ó, mandou um papai aqui, ó. Existe uma intencionalidade no meu coração, no coração da Julie, em que o evangelho seja plantado no coração das minhas meninas. Esse é o legado que eu quero deixar para elas. Hoje, quero meditar mais profundamente nesse texto de Salmo 78, de 1 a 8 com vocês. E a palavra de Deus diz assim: Povo meu, escute o meu ensino
Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O que esse texto nos ensina são alguns princípios, e hoje eu quero destacá-los rapidamente com vocês. Primeira coisa, você só pode ensinar aquilo que você conhece. Você só pode transmitir aquilo que você experimenta, vive. Se você não conhece, como você vai ensinar? Existe uma responsabilidade. Você precisa conhecer a palavra para ensinar a palavra. Esse texto mostra aqui, no verso 4, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eles experimentaram grandes feitos do Senhor. E por ter experimentado, eles podiam ensinar, eles podiam compartilhar. Nessa época, a transmissão oral era fundamental. A gente vive um tempo de caos na transmissão oral, na contação de histórias. Sabe por quê? Por conta do mundo digital. Quem aqui sentado tem recordação das histórias que ouviu do pai e da mãe? A minha pergunta é, nós estamos transmitindo essas histórias? Quem aqui faz culto familiar em casa, sentado? Eu tenho lembranças dos meus pais, cara, eles se empenhavam muito para transmitir o evangelho para mim e para minha irmã. Meu pai, ele tinha gravador de fita, e ele simulava uma rádio, Nani, simulava uma rádio, e ele gravava os nossos cultos domésticos. Era uma experiência. Você acha que era fácil para meu pai? Trabalhava, correria, chegava de noite, estava cansado, mas ele era intencional na transmissão daquilo que ele queria transmitir para mim e para minha irmã. Existia um empenho, uma intencionalidade que fazia com que, mesmo em meio ao cansaço, houvesse uma transmissão daquilo que meu pai carregava. Hoje eu tenho feito isso com as minhas meninas. Eu preciso transmitir aquilo que eu carrego, porque eu quero que elas transmitam para as filhas e filhos delas. Isso vai requerer sair da zona de conforto. Isso vai requerer ir uma milha a mais. Mas quando você entender a sua responsabilidade, assumir essa responsabilidade, se torna prazeroso. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse isso. Melhor forma de ensinar filhos, discipular novas gerações, é você imitar Cristo e falar assim, só me imita. Tem sido uma experiência sensacional. Desde o início do meu ministério aqui na IBBR, Deus tem me dado uma direção de formar novos pastores. E nós estamos com 6 seminaristas nas gerações. Na viagem missionária, todos eles ministraram. E tem sido uma experiência linda. Eu já compartilhei isso aqui. Eu me emociono quando a gente faz vigília e eu, pastor Rômulo, não pego no microfone. Eles ministram.
Sabe o que a gente está fazendo? Formando uma nova geração de pastores. Porque eu vou morrer, gente. Eu espero que demore um pouquinho. Mas em algum dia eu vou embora. Quem vai vir após mim? Quem vai carregar aquilo que eu tenho? Eu entendi a responsabilidade. Eu falo sem problema nenhum para os meninos. Sejam meus imitadores, porque eu sou um grande imitador de Cristo. Estou me esforçando para ser cada dia melhor. Daí ontem foi até engraçado, a gente fez uma reunião de pais aqui. Daí tinha um deles que trouxe uma palavra para os pais. A Nahali estava do meu lado. Ela, nossa, Rômulo, você viu que ele está pegando o microfone parecido com você? Falei, tô acertando. Não precisa imitar tanto, não precisa ficar barrigudinho, né, pastor Marcos? Isso deixa quieto. Mas existe uma responsabilidade sobre o que carrego. E eu quero transmitir. Mas lembre, nós só ensinamos aquilo que temos. O segundo princípio, ensinar é um ato de obediência. A palavra de Deus diz, ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. E olhe, presta atenção nisso. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. É uma ordenança do próprio Deus, ensinar. Eu costumo dizer que obedecer coisas fáceis, coisas que não dão trabalho, é tranquilo. Agora, obedecer o que dá trabalho de fazer, e isso é complexo. Existe algo muito claro nesse salmo. Ele ordenou. Existe uma ordem divina para que a gente ensine sobre o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha aqui, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui a gente chama de grande comissão. Todo crente recebe isso daqui como um propósito de vida. Ensinar a obedecer. Ensinar o seu filho, a sua filha, ensinar o seu discípulo, ensinar as novas gerações, ensinar. É uma ordem dada por Jesus, é uma comissão, algo que ele falou, faça. Abrindo um parênteses aqui, costumo dizer muito isso. Esse ambiente, essa igreja, ela precisa ser um lugar atrativo para as novas gerações. Porque você, que já tem uma certa idade, que já tem uma maturidade de fé, você já tem a sua fé consolidada. Mas os que estão chegando nem sempre estão assim. Por isso que nós precisamos nos dedicar para que esse ambiente seja atrativo para aqueles de fé fraca, para que eles possam ser impactados e se apaixonarem por Jesus. Por isso que nós temos o Espaço Together, nós temos o Talmidim, nós temos ambientes preparados justamente para a gente alcançar o coração deles. Grande comissão. Terceiro ponto, ensinar transforma. E olha o que diz ali no Salmo 78. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. A partir do momento que nós entendemos e nós ensinamos, então eles porão a confiança em Deus. O ensino do povo de uma geração faz com que o outro não só entenda que eles precisam confiar em Deus, mas eles transmitam isso para as próximas gerações. É um ciclo sem fim. O problema é quando nós não somos intencionais, a gente não cumpre, não obedece, a gente não entende que esse processo de ensino transforma e a gente negligencia. E o resultado é uma geração infiel, uma geração que não guarda os preceitos de Cristo. Provérbios 22:6, texto clássico. Instrua a criança segundo os objetivos que tem para ela,
e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Esses 3 princípios, esses 3 pilares são fundamentais para um processo de educar a nova geração. Você tem essa responsabilidade, sendo pai ou não, sendo avô ou não, nós temos que discipular as novas gerações, para que essa geração guarde o Evangelho de Cristo e possa promover esse mesmo Evangelho. Nós aqui na igreja, nós temos esse nível de compreensão. A família e a igreja precisam caminhar juntas. Quando eu ministro aos pais, eu sempre falo a mesma coisa. Nós, igreja, nós não somos os protagonistas. Eu não vou assumir essa responsabilidade que é de vocês. Nós vamos dar ferramentas, nós vamos dar apoio, nós vamos ajudá-lo, nós seremos pastores dos filhos de vocês. Mas quem vai educar é pai, é mãe, é tutor. Nós estamos juntos. Eu sempre digo que o melhor lugar para se estar é na junção entre família e igreja. Quando a gente se une, a gente dá as mãos, vai dar certo. Eu creio. Aqui na igreja, nós também temos áreas geracionais, até para que você possa compreender. Eu sou pastor de gerações, isso é algo incomum aqui no Brasil. Pouquíssimas igrejas têm um pastor de gerações. E a minha missão aqui é auxiliar líderes que estão supervisionando a área de crianças, juniores, adolescentes e jovens. Nós estamos pensando de uma maneira macro, do início ao fim. Eu dedico os meus dias pensando como eu faço, pedindo sabedoria do Senhor, como a gente faz para que as crianças sejam abençoadas e elas possam ter um ciclo que termina lá quando elas casarem. Isso é onde eu me dedico para fazer todos os dias. E nós temos a escola de pais, começou hoje. Essa escola de pais de adolescentes é uma estratégia que Deus deu. Se você está aqui, você está vivendo uma crise com o seu filho adolescente, ou você ainda não viveu uma crise, mas pode ser que aconteça, 99% das vezes acontece. Você precisa estar na escola de pais de adolescentes. Porque você vai ali ser instrumentalizado. Além disso, você vai conhecer outros pais que estão vivendo o mesmo contexto e vão poder te ajudar. Nós, como igreja, nós cremos que a Rede de Gerações vai impulsionar os nossos meninos e meninas a se tornarem homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Mas eu quero só reafirmar, a responsabilidade é de papai e mamãe. O pastor está aqui para ajudar. E nós juntos, de mão dada, vai dar certo. Em nome de Jesus, amém? Hoje, eu quero rapidamente, porque nós teremos uma ação linda no culto de hoje, que são as transições geracionais. Mas eu queria só explicar sobre isso. Quando nós trabalhamos com gerações, nós temos pontes que precisam ser criadas. A primeira ponte, que eu considero uma ponte leve, tranquila, é quando deixa de ser criança e vai para os juniores. Isso acontece ali de 9 para 10 anos. E por que ela é tranquila? Porque a criança que está se tornando junior, ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Deixa eu só abrir um parênteses. Pai e mãe, vocês são autoridade na vida desses juniores, amém? Eu vou repetir de novo. Pai e mãe, vocês são autoridade na vida dos seus filhos, amém? Sabe o que isso significa? Ai, mãe, não quero ir para a igreja. Não tem querer. Tem querer. Não, parou, cara. 9 anos de idade. Não, você está de brincadeira. A minha filha, às vezes, ela fala, eu não quero ir na salinha, com 3 anos. 3 anos, a Laura, ela chega aqui e às vezes ela empaca. Não quero ir na salinha. Eu, filha, quem que manda? Ela, o papai. Então você vai para a salinha. E sabe o que acontece? Na hora de tirar ela da salinha, ela chora. Tão legal que é.
Pai e mãe, vocês são autoridade na vida dos seus filhos. Amém? Essa transição, ela é tranquila por isso. É só exercer minimamente a autoridade. Filho, está mudando a vida. Você vai para os juniores, vai para o jump. Ah, mas não tem querer. Vamos, tchau. Está lá, está feito. Transição tranquila, não é tranquila fazer isso? Não é, gente? Agora, a segunda transição, que é de juniores para adolescentes, ela já começa a ficar um pouco mais complexa, porque eles começam a fazer bico. Já viu adolescente de bico? Eles ficam de bico. Porém, quem que paga a conta deles ainda? Quem que paga a conta? Eles moram dentro da casa de vocês pagam as contas, e ele ainda acha que... Não. De 12 para 13 anos, vai para os adolescentes. Filho, mas não tem mais, você vai. E eu vou te contar, como pastor, eles vão gostar. Eles vão criar um vínculo, eles vão. É só a gente dar um gás. Vai dar certo. Agora, gente, a última transição, aqui o bicho pega. Aqui é a tensão, é hora de pai ligar todos os alertas do mundo. Porque aqui entra um fator novo, que é a independência. 17 para 18 anos, aqui é tenso. Só Deus sabe o quanto eu já chorei de perder ovelha nessa idade. Tudo que a gente constrói é posto à prova nessa última ponte aqui. Da adolescência para a juventude. Olha só esse dado. De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Lifeway, 66% dos jovens cristãos abandonam a fé durante a faculdade. Deixa eu compartilhar uma história que eu vivi. Não me contaram, eu vivi. Quando eu comecei a trabalhar com universitários, eu peguei uma disciplina de história antiga na Universidade Federal do Paraná. Peguei uma cadeira isolada, vamos lá. Queria respirar o ambiente universitário. Primeira aula, aquele bando de aluno calouro, cabelo raspado, né? E eu chego lá e uma professora, super bem intencionada, ela começa a falar assim: vocês estão vindo estudar história, e eu quero compartilhar um negócio com vocês. Esqueçam tudo que os seus pais ensinaram a vocês. Porque tudo que os seus pais ensinaram parte de um ponto de vista cristão. Ela falou isso. Não me contaram, eu vi. Eu estava lá. Eu estava quase pegando meu tênis e jogando nela. Eu era o pastor infiltrado. E ela começava a falar assim, porque eu acabei de voltar do sul da Espanha, em escavações arqueológicas, e eu olhava para a cara daqueles meninos e meninas de 17 anos babando por aquela vida. E ela falava assim, porque eu fiz o meu doutorado em Harvard, e não sei o quê. Ela se tornou uma heroína naquele lugar. E ela começou a falar, não, porque aqui a gente vai dar uma ênfase na ótica feminista. Ela falou isso. Ela falou, na minha frente. E agora eu te pergunto, você, pai, mãe, tio, amigo, deixa a vida me levar. Olha o que está acontecendo na faculdade. Intencionalidade. Qual é a sua responsabilidade na formação das novas gerações? Qual é a sua responsabilidade de transmitir aquilo que você carrega? Eu não vou me conformar com isso. Você vai se conformar com essa realidade? Vai se conformar com essa realidade? Espera aí, vou perguntar de novo. A gente vai se conformar com essa realidade de perder os nossos jovens? Olha o que a palavra de Deus diz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Quem venceu o mundo, gente? Jesus venceu o mundo. E no poder do Espírito Santo, os nossos filhos vão vencer o mundo, amém? Eu queria orar por você essa noite.
Boa noite, manhã. Estou igual você, Samuel. Queria que você se colocasse em pé, porque eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja aqui e você está sentindo os seus filhos escaparem pelos seus dedos. Talvez você esteja sentindo um sobrinho, um vizinho, que era crente, nasceu na igreja, veio nas EBDs, nas EBFs, e agora está se afastando. Eu vi isso acontecer muitas vezes. A minha oração é que isso não seja uma realidade na minha casa e em ninguém ao meu entorno. A gente está vivendo algo sobrenatural com os jovens dessa igreja. Ontem a gente teve um culto, Pastor Marcos, Deus está fazendo uma revolução nas gerações da IBBR, amém? Você participa de uma igreja, você pertence a uma igreja que ama gerações. Por isso que você deve amar essa igreja. Queria que por um instante, enquanto a banda faz um som, eu vou pedir para que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. E eu vou pedir para que você, por um instante, comece a pensar como está o seu nível de intencionalidade com as novas gerações. Talvez você esteja aqui chorando por dentro por um filho, por um neto que está afastado. Talvez você esteja aqui chorando, clamando por um afilhado, por um vizinho que você viu crescer e agora está perdido. Essa manhã é uma manhã de arrependimento. Uma manhã onde você vai vir aqui à frente, colocar a vida desse menino, dessa menina, diante da cruz de Cristo. Nós vamos orar porque nós confiamos que na força do Espírito Santo nós sairemos vencedores. Enquanto a banda ministra essa canção, eu vou pedir para que você que tem uma pessoa perto de você precisando ser impactada pelo Espírito Santo, vem aqui na frente. A gente quer orar pela sua vida. Você pode vir, pode começar a vir. A gente quer orar por você. Você pode colocar a vida do seu filho, da sua filha, neto, neta, sobrinho. Na autoridade do Santo Espírito, nós vamos clamar. Pode vir, independente da idade. Independente da idade. Eu creio num Deus que transforma, que faz, que restaura. Você que ficou aí, estende a sua mão para cá. Existe uma geração ansiando por um novo tempo do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Espírito Santo de Deus, traz um novo tempo para essas famílias. Pai, nós não aceitaremos que perderemos os nossos meninos e meninas. Tem misericórdia, Jesus. Esses meninos e meninas são amados do Senhor e vão provar de algo sobrenatural. Pai, nós recusamos toda palavra que os nossos jovens se desviarão. Está repreendido isso. Nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou sonha, através do Espírito Santo que habita em nós. Pai, que os nossos jovens sejam flechas na mão do arqueiro. Que os nossos jovens não sejam influenciados, mas que eles possam influenciar essa geração. Pai, eu clamo por cada pai, cada mãe, cada responsável. Pai, existe amor nesse altar aqui. Eles estão derramando amor e fé aqui. Pai, ouça as nossas orações, Espírito Santo.
Os nossos meninos e meninas são do Senhor, Jesus. Nós cremos, Jesus, nós cremos. É em teu nome que eu oro e agradeço. Amém.